Mano, o Paulinho falou tudo sobre o Corinthians, vamos dar uma olhada. Uma coisa que eu sempre quis saber, Paulinho, quando um clube grande chega tal, pra conversar assim com vocês, o que eles falam? Eles falam assim, ó, vem pra cá, ano que vem a gente vai trazer fulano de tal, queremos brigar por tal coisa. O que seduz o jogador? O que te seduziu pra ir ao Corinthians? Então, nessa época, não tinha esse contato, né, diretamente Com o jogador. o atleta. Tá, entendi. Né, vamos supor, no meu caso, como eu era do Pão de Açúcar, então todas as coisas o Thiago Escuro resolvia, porque ele era diretor executivo do Pão de Açúcar. Seu representante. Então, o Corinthians o Pão de Açúcar ia me emprestar o Corinthians, né? Aí depois houve a compra que o BMG me comprou, e aí fez o acordo com o Corinthians, enfim. Mas não tem esse contato direto. Porque é muito difícil quando tem um contato direto, cara. Eu acho, na minha opinião, que é pior. Mas naquela época. Hoje em dia não, porque hoje o atleta ele tá preparadíssimo para isso. Conversa e tal. Mas mudando a parte do Corinthians, em outros clubes, vamos supor, quando eu fui pra China, quando eu fui pro Barcelona, eu acho que você tem que ter um projeto na sua vida, na sua carreira. Isso eu não tô falando só do futebol. Não adianta o cara vir aqui e falar assim, eu quero te contratar. Cara, mas você quer me contratar por quê? Só que eu só tenho esse discernimento hoje. Eu quero te contratar porque eu vou fazer isso pra você. Aí sim. Mas naquela época do Corinthians, cara, primeiro que a minha família inteira é corintiana. Não tinha nem outra opção, né? Eu morava de um lado da Marginal, o Corinthians era de outro. Tinha outro time de olho? Outro clube? Ah, teve alguns clubes. Teve Goiás, teve... É bom saber. Só pra saber que perderam. Teve Palmeiras. Palmeiras. Que o treinador... Teve quem? Palmeiras. Vocês sabem o que eu quis falar agora, tá ligado? Cara, imagina o Paulinho no Palmeiras, nada a ver, não tem como pensar isso. Cara, Teve o Palmeiras, na época que era o Muricy, o treinador. tava brigando pelo brasileiro. Mas eu acho que eu levo uma coisa, né, na minha vida, que um cara me falou uma vez, e ele falou assim, quem define a vida do jogador é o atleta, é ele. Ninguém define. Mas você tem um representante, né? Ele vai decidir com a família dele, cara, se ele quiser ir pra lá, ele vai pra lá, e ninguém vai segurar o cara. E aí é onde consegue o contrato com o Corinthians, mas depois, assim, de muita conversa, né? Isso foram 3 meses de conversa. Caramba, mano. Porque o Paulinho começou janeiro, eu fui só abril. É verdade. Que doideira isso, que doideira. E porque assim, eu lembro que você ia entrando aos poucos e tal. Já era o Tite? Aí uma coisa que eu não lembro agora. Não, quando eu chego era o Mano. Era o Mano Menezes, que vai pra seleção também. Aí trabalho com ele 3 meses e ele vai pra seleção. Porque assim, o time do Corinthians já era um time bem bom já. Muito bom. E pra você chegar pra ser titular, você sabia que ia ser difícil, né? Na minha cabeça era impossível ser titular, né? Sério? Você tem Ralf, Elias, Jusilei, Edu Gaspar na época, de volante, Boquita. Cara, tinha uma galera, Marcelo Matos. Cara, sou o último, né, da fila. Demorou pra você conseguir o espacinho? Consigo fevereiro de 11. 6 meses. Já aí titular? O Jusilei sai, né, pra Rússia, eu acho. E aí é onde eu tenho a oportunidade. E eu quero saber também a sua primeira vez que você teve de frente com a torcida do Corinthians. Tipo, como é que foi, assim? Você realmente sentiu a parada? Você falou, eu tô meio que muito bem, mas meio que lascado também, que essa galera aqui é embaçada. Cara, é a maior torcida no mundo, né? É embaçado. Os caras é diferente. De tudo. De tudo. Acho que de tudo que eu vivenciei na minha vida como atleta profissional de futebol, eu nunca vi nada igual. Nada igual. Caralho. Já joguei, graças a Deus, eu joguei com um estádio pra 98 mil pessoas, mas eu nunca vi um negócio Você daqui. consegue, sei lá, dizer o que significa a torcida, o que ela representa? Tipo assim, por que ela é diferente, vamos dizer assim? Cara, é muita paixão envolvida, né? Muita, Isso mano. é fato. Mano, os caras estavam 5 da manhã esperando um holandês, irmão, chegar, tá ligado? Nossa, o Igão toda hora, igual DP. Tá bom, caralho, eu quero fazer a trança dele, eu quero o terno dele, eu quero o óculos, eu quero receber ele. Os caras colocou 40 mil no Japão, cara. Isso aí é absurdo. Nenhum time conseguiu fazer isso além do Corinthians. Mas esse hype do corintiano é muito legal. Cara, o Corinthians sempre vive isso, esse hype, essas paradas. E assim, é muito eu legal. falei, quando eu saí do Corinthians, eu falei uma coisa e é verdade, cara. O Corinthians, a torcida, ela nunca exigiu craques. Você nunca viu a torcida bater lá, ó. Traz o É Messi. raçudo, filho. Você tem que saber jogar no Corinthians, velho. Você tem que saber. E não O é que é pouco. saber?
Você Jogar tem no que entender, quando eu falo da cultura, é essa, velho. Cultura corintiana é uma só, não existe outra. Se você não entender como funciona o Corinthians, eu garanto pra você que você não joga. Não joga. E pode ter bola, né, Não pra joga. jogar. Não joga, cara. No Corinthians não joga. Teve alguém que te... Você parece ser um cara que já chega meio que isso pronto de casa. Mas teve alguém que chegou e você falou, Paulinho, vem cá, Corinthians é isso aqui, mano. E você falou deu assim, uma aula, eu né? sei. Mas teve alguém que foi importante pra você, para falar assim, ó, irmão, A caminhada é essa. dá uma cabeçada na lateral, Não, no chão. Eu tive. Se suja, mano. Tive um cara, até porque a gente nasceu na mesma favela, que foi o Elias. Caralho, chave. E aí ele foi um cara muito importante na minha chegada ao Corinthians. Porque ele foi me dando todos os caminhos. Porque ele já sabia que daqui a pouco ele poderia sair. Mas é muito louco, né? Porque Mas é difícil, você era o né, cara? concorrente dele. Como é que eu vou. Mas é por isso. Que Quando foda a gente isso. fala que o futebol, em muitos momentos, existe, a vaidade, ela existe mesmo. Não só no futebol, tô falando da profissão que eu exercia. Mas não tinha nessa frequência toda que existe hoje. O Elias falou, é assim, vai por aqui, vai por aqui. Muito gentil, pezinho no né, chão, mano? faz isso, faz aquilo. Então, assim, ele foi preparando um garoto pra... Ele falou assim, ó, eu quero que você seja o meu substituto. Mais ou menos assim. Nossa. E eu fui, velho. Aos pouquinhos, trabalhando, os pezinhos no chão. E a torcida, comandando. como que foi pra aceitar você no início? O início ali? o início é difícil, cara, é Imagino. o que eu falo. Torcida corintiana e, cara, e não tem como, é natural deles. Chega um atleta novo, né? Fala assim, será que vai adaptar? É adaptar já. É, que os né? caras falam assim, jogar no Bragantino. Exatamente. No Corinthians. E, cara, Adaptar é muito e é bom, normal. Corinthians. Cara, diferente, o peso é outro, a dinâmica é outra, isso, a proporção é outra. Aí aos pouquinhos, pressão. aos pouquinhos. Aí o Elias saiu no final de 10, eu acho, se eu não me engano. Ah, você... Aí no 11... Não, ainda quando ele saiu eu não tava jogando. Não tava jogando, eu só fui jogar quando saiu o Jusilei em 2011. Aí eu começo a jogar, 2011 só. Só que naquele episódio, né? 2011. Qual? Eliminação. Irmão, Corinthians caiu na pré-Libertadores. Fala aí, enciclopédia. Corinthians caiu na Libertadores pro Tolima, os caras dançou na nossa cara. Eu jurei que nós ia fazer um 19-0 no Tolima. Não, qual corintiano imaginou que o Ronaldo Fenômeno não ia amassar o Tolima, né? Nosso time... O que aconteceu ali, Paulinho? Fala pra gente. Velho. Acho que nem eu sei explicar, velho. Tem coisa que não, Não tem dá, Você já era Explicação, titular nos dois jogos? Joguei titular os dois. Não, joguei o segundo. O que saiu? Primeiro empatou, 0x0. Caralho, mano. Enfim, rapaziada, até o Paulinho falando da sua passagem no Corinthians, ele que foi muito importante, principalmente na Libertadores 2012 e no Mundial também. Então, pra mim, ele é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Ele representou, mesmo vindo de um time pequeno, muitos desconfiaram dele quando ele chegou, só que aí ele mostrou que ele é realmente um jogador diferenciado. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!